querido professor, tudo bem com você? Espero que esteja tudo ótimo. Eu sou Simara Wexler e hoje nós vamos estudar junto a lição de número 7. A nossa lição, ela está trabalhando acerca dos profetas menores. E hoje nós vamos dar uma ênfase maior ao profeta Miqueias, esse homem tão nobre que recebeu da parte de Deus uma incumbência desafiadora. Ao lermos o livro de Miqueias, nós vamos entender que Miqueias é aquele que profetizou na época do reinado de 3 reis, Jotão, Acás e Ezequias. E a minha primeira dica aqui para você, querido professor, é que você leia a respeito da vida desses 3 reis, porque com certeza facilitará a sua aula, no sentido de você, dos seus alunos compreenderem melhor o contexto espiritual e o contexto histórico da época em que Miqueias ele profetiza contra Samaria e contra Jerusalém. Então a minha primeira dica é essa: leia a respeito desses 3 reis que você vai encontrar lá em 2 Crônicas a partir do capítulo 27. Ao lermos a lição de número 7, nós vamos ver que o autor ele foi muito feliz e é uma lição que está muito esclarecedora a respeito do profeta do livro de Miqueias. Por este motivo, querido professor, eu quero dar uma ênfase maior no capítulo 6, no versículo 8. No capítulo 6, nós vamos ver que Deus ele descreve a sua queixa contra Israel. Deus apresenta a sua causa contra esse povo. E no versículo 8, nós vamos ver que Deus, que ali, melhor assim dizendo, que ali, está escrito as exigências que Deus, as exigências divinas que ele requer de Israel. Então eu quero dar uma ênfase maior nesse versículo, que é realmente maravilhoso. Vamos ler juntos, queridos? Miqueias, capítulo 6, versículo 8. Diz assim: Ó ser humano, ele já te revelou o que é bom. E o que Yahvé exige de ti, senão apenas que pratiques a justiça, ames a misericórdia e a lealdade e andes humildemente na companhia do teu Deus. Então, aqui ele fala, ele dá aqui uma direção para o povo de Israel. A primeira é: pratiques a justiça. Você já parou para pensar, querido professor, o que é a justiça? Nós sabemos que a justiça ela é um atributo comunicável de Deus. Veja bem, nós não estamos falando da justiça própria. Nós estamos falando da justiça em conformidade com tudo aquilo que é justo. E tem um versículo que eu gosto muito, que ele resume muito bem esse estudo, Ele vai acrescentar nesse estudo que nós estamos fazendo a respeito do livro de Miqueias e acerca desse versículo que nós lemos, que diz assim, está lá em Romanos 1,17. Se você quiser pegar a sua Bíblia, você vai ver que diz assim: visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho. Uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. É um versículo muito conhecido, de todos nós, mas eu gosto muito quando inicia-se, dizendo, visto
que a justiça de Deus se revela no Evangelho. Ou seja, querido professor, nós encontramos na palavra de Deus o padrão para toda a justiça, né? Nós encontramos aqui na palavra tudo aquilo que precisa ser cumprido por todas as pessoas. E a justiça é uma delas, né? O Senhor, ele deseja, né? Ele exige que nós venhamos praticar a justiça. Ao ler o livro de Miqueias, nós vamos compreender até melhor por que ele fala da questão da justiça, né? É uma época onde havia muita injustiça, muita opressão para os pobres, os ricos, né? Toda essa questão dos ricos, eles explorando explorando os pobres. Então, nós conseguimos compreender, né, por que o Senhor fala, então, pratiques a justiça, a importância. Porém, queridos, o livro de Miqueias, ele é muito atual. Era uma observância que o Senhor fez para aquela época, porém, nós também precisamos continuar praticando a justiça, né? Então, querido, eu vejo com muita clareza nesse versículo a importância de nós estudarmos a palavra de Deus. Porque a partir do momento que nós estudamos a palavra de Deus, nós compreendemos, né? Nós conhecemos acerca da verdadeira justiça. Então, queridos, a Bíblia, ela é um manual para que nós venhamos viver, melhor assim dizendo, de maneira digna do Senhor. Ok, queridos? E a segunda questão que está escrito ali no versículo 2 é: ames a misericórdia e a lealdade. A justiça também deve manifestar-se temperada pela misericórdia. E Deus, nós sabemos que Ele é um grande exemplo de misericórdia. Ao ponto, querido, né, que Ele é tão misericordioso, a palavra de Deus diz que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, né? Está lá em Lamentações 3:22. Ou seja, né, as Escrituras, elas também nos mandam para que nós venhamos praticar a misericórdia. E a misericórdia, ela deve ser gravada no nosso coração, tornando-se uma parte integrante da nossa natureza espiritual. Tem um versículo que eu gosto muito, e eu acredito que você também deva gostar, que está lá em Provérbios 3:4, que diz assim: que a benignidade e a lealdade jamais te abandonem. Ata ao redor do pescoço e escreva-as na tábua do teu coração. Assim encontrarás favor diante de Deus e dos homens, bem como boa reputação. Ou seja, queridos, a misericórdia é uma qualidade espiritual que caracteriza aqueles que são verdadeiramente justos. Você está vendo como uma coisa liga com a outra? Uma coisa anda na companhia da outra, né? E a misericórdia é similar ao amor, à bondade e à benignidade. Ela é cultivada em nós através do Espírito Santo. Que bonito isso, não é verdade? Ela é cultivada em nós através do Espírito Santo. E, por último, mas não menos importante, né? Diz o versículo: e andes humildemente na companhia de teu Deus. Você já parou para pensar o que é andar com Deus? Que coisa bonita isso, que bonito isso, né? Andar humildemente na companhia de teu Deus. Como é que nós podemos andar com Deus? Andando segundo o Espírito e não segundo a carne. Nós andamos com Deus a partir do momento que nós andamos segundo o Espírito.
E a presença habitadora do Espírito Santo produz frutos no crente, semelhante à natureza moral de Deus. E quando, querido professor, e quando nós andamos no Espírito, nós andamos segundo a verdade. E quem é a verdade? A verdade é Jesus Cristo, não é verdade? A verdade é Jesus Cristo. E Ele, queridos, Ele é o caminho que nos leva a Deus, né? Você já parou para pensar que é o Espírito da verdade que nos guia em toda a verdade? Versículo bíblico diz isso, né? Que o Espírito da verdade nos guia em toda a verdade. Eu escrevi algo aqui também que eu gostaria de compartilhar com vocês. Que a Bíblia, queridos, tudo ela nos direciona, né? Do início ao fim, a Bíblia nos direciona para a pessoa de Jesus Cristo, que é a verdade. Então, a importância, mais uma vez eu vou deixar aqui, né, frisado, né, da importância de nós lermos a palavra de Deus, né? Porque ela, do início ao fim, ela nos remete à pessoa de Jesus Cristo, que é a verdade. Não é verdade, querido? E para terminar essa pré-videoaula, eu quero também terminar com um versículo que está lá no finalzinho do livro do nosso querido amigo Miqueias, que diz assim: quem é, pois, comparável a ti, ó Deus, que perdoa todos os pecados e não mais relembra a transgressão do remanescente, da tua herança. Eis que tu não permaneces irado para sempre. Pelo contrário, teu prazer eterno é demonstrar o teu amor. Eu acho esse versículo maravilhoso. Eu confesso que ele faz parte das minhas orações. Que o Senhor, Ele tem prazer de demonstrar o seu amor eterno. Queridos, que Deus maravilhoso é esse? Que todos os dias Ele tem prazer de demonstrar o seu amor eterno. Sem dúvidas nenhuma, o livro de Miqueias, ele é maravilhoso. É um livro que realmente merece toda a nossa atenção. Ele é um livro atual, né? Mesmo sendo escrito há tanto tempo atrás, mas ele é atual, né, nos dias que nós estamos vivendo hoje. E o versículo 6, o capítulo 6, versículo 8, ele realmente é maravilhoso. Ele aqui nos ensina, né, qual é a vontade do Senhor para a nossa vida, né? Que nós pratiquemos a justiça, né? Que a gente ame a misericórdia e a lealdade e que a gente venha andar humildemente na presença de Deus. E é isso, queridos. A aula hoje a pré-videoaula foi bem breve, mas como eu já havia dito, né, no início do vídeo, o autor, né, da lição, ele fez um trabalho maravilhoso, né, esclarecendo, está muito clara, né, está muito fácil de entender a respeito do livro de Miqueias. Por hoje eu fico por aqui e até a próxima. Para você, querido professor, eu desejo uma excelente aula. Até mais. Tchau, tchau.